Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Se você já me conhece e me acompanha, muito obrigado por estarem de volta em mais um vídeo aqui do meu canal. Mas se você não me conhece e não me acompanha, e aí se você não me acompanha e não me conhece, faz sentido isso? Não tenho certeza. Mas se você não me conhece ou não me acompanha, muito prazer, meu nome é Horácio, também conhecido como Orfrego aqui nas redes sociais. Inclusive, esse é o meu nome de usuário para todas as redes sociais, você pode me seguir em todas elas. E o vídeo de hoje... Será que dá para ouvir o barulho do ventilador? Deixe-me ver. Bom, acabou que não estava dando para ouvir o barulho do ventilador, mas ainda assim achei de bom tom diminuir aqui a potência dele. Mas eu não posso desligá-lo porque está fazendo muito calor. Bom, é isso aí. Gente, no vídeo de hoje eu vou trazer uma compilação. Não é uma compilação, na verdade. Bom, eu vou trazer uma classificação minha, pessoal, tá? Isso aí é meu gosto pessoal, de todos os novelos que eu já usei e que tenho peças prontas aqui pra mostrar pra vocês, tá? Então, é um tipo de vídeo que eu vejo que muitas pessoas fazem, tanto aqui no Brasil quanto fora do... Então eu resolvi fazer a minha versão desse vídeo também. Então eu tenho aqui no meu caderninho a minha cola com a classificação. Eu coloquei aqui 12 fios diferentes, né? A maioria são de uma única marca. Tem dois aqui que não são dessa marca. Eu gostaria muito de poder... Aí, enfim, aí veio aqui a reflexão pra mim, né? De que eu deveria me abrir mais a outras marcas. Porque eu coloquei aqui 12 novelos. De 12, 10 são de uma marca só e 2 são de uma outra marca. E as outras? Eu acho que deve ter mais de 2 marcas de fios no Brasil, né? Enfim, estarei de repente me abrindo aí futuramente para novas marcas. Inclusive, se você tiver uma marca de fio, manda um fio para mim. Aí eu testo, no próximo vídeo eu coloco aqui, né? Tipo, como que foi o desempenho do seu fio, da sua marca. Enfim, gente, estou aqui com a minha colinha, então vou começar. Como são 12 fios, né, eu vou começar de trás pra frente, sendo o último, que vai ser o primeiro que eu vou falar, que vai ser o 12º. É o fio que eu menos gostei, entre aspas, mas não é que eu não gostei dele, é que de todos os 12, ele foi o que menos desempenhou no meu gosto pessoal. É muito importante que isso fique muito claro. É o meu gosto pessoal, não sou dono da razão, tá? Você pode discordar, você pode... Enfim, você entendeu, né? E aí, o último que eu vou falar vai ser o primeiro lugar. E aí vai ser o que eu mais gostei, entendeu? É isso. Bom, gente, em 12º lugar eu coloquei na classificação aqui da minha lista o fio Mohair, tá? Ele é o único que eu vou ter aqui uma amostra. Não, na verdade o Molé eu também vou ter. Tem uma amostra dele aqui. Tá? A composição dele é 53% viscose, 37% acrílico, 10% poliamida. O Tex é de 167, vem 300 metros, tal, e a agulha indicada para tricô, tanto para tricô quanto para crochê, é 4 milímetros, tá? Então tá aqui o Mohair. Por que ele ficou em último lugar na minha lista? Eu procurei aqui, gente, uma blusa pronta que eu tenho de Mohair, mas eu não achei. Entretanto, tem um vídeo aqui no canal já, na verdade tem 2 vídeos, de eu finalizando uma blusa feita com fio Mohair, uma blusa branca e tal. Essa blusa eu não encontrei, mas eu encontrei aqui uma outra blusa que eu também fiz com Mohair, só que eu nunca finalizei essa blusa. Na verdade, isso aqui era pra ser um cardigan. Eu nunca finalizei esse cardigan. Eu tô até pensando em desfazer essa peça aqui que eu nunca finalizei, né? E fazer uma outra coisa com esses fios aqui, né? E aí vem o porquê que ela ficou em último lugar. Desfazer essa peça é muito complicado, porque ele não é um fio que estica tanto. Se você começa a esticar ele, ele quebra. E então, quando você desfaz, se aparece um nozinho ali no meio, aí você vai puxando, ele vai lá e quebra. Então é muito difícil desfazer esse fio. E em segundo lugar, gente, é porque essa peça aqui, como eu nunca terminei, eu nunca lavei. Mas a outra que eu não achei, eu já usei ela algumas vezes, já lavei, ela vira meio que um pano de chão. Eu não sei se o Mohair original, feito da ovelha específica lá, ovelha não, um carneiro na verdade, né? Não sei se quando lava ele fica puído demais, mas esse daqui, que é o da Pinguim, ele fica bem puído, tá? Então se você for usar ele pra fazer alguma peça, evite lavar com excesso. Sei lá, tipo, usa a peça uma vez por ano pra você ter que lavar a peça só uma vez por ano e olhe lá, sabe? Porque realmente, na hora que você faz a peça, ela fica lindíssima, muito macia, muito, 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 muito macia, mas o aspecto dela depois de lavado fica bem feio, tá? A minha outra blusa, se você... eu não achei, por favor, me desculpe, mas tem vídeo aqui no canal, se você tiver muita curiosidade de saber como que ficou a blusa, vá lá no meu canal. Quer dizer, na verdade meu canal é aqui, né? Acesse meu canal, procure o vídeo
e assista, e aí você vai ver como é que ficou a blusa. Ficou lindíssima, tá? Não vou mentir, ficou maravilhosíssima, lindíssima, perfeita. Eu usei agulha de 6,5 pra fazer aquela blusa, e aqui eu tava usando agulha de 4. O ponto fica mais fechadinho, mas ainda tem esse efeito de transparência, que é uma coisa que me fez me apaixonar pelo mohair à primeira vista, tá? Foi uma paixão à primeira vista, mas que também eu me desapaixonei à primeira vista assim que eu vi a peça pronta, depois de lavada. Enfim, gente, vamos lá. Então o mohair ficou em 12º lugar, tá? Em 11º, eu coloquei aqui o fio Harmony da Círculo. Não tenho um novelo fechado aqui, mas eu tenho as peças para mostrar. Com a Harmony da Círculo, eu fiz esse suéter aqui, ó. Ele foi meu suéter preferido durante muito tempo. Esse daqui é o suéter. Dá pra ver assim? Eu deveria ter pegado um ângulo mais de longe, né, gente? Desculpa, mas enfim, para esse vídeo aqui, é isso aqui o que eu vou entregar. Então, tenho esse suéter aqui, eu tenho esse outro aqui, tá vendo? E com as sobras desse suéter aqui, eu tricotei um Sofa Scarf, que tá aqui, e é isso. Esse Sofa Scarf eu não lavei ainda, não bloqueei e tal, porque não chegou a temporada de inverno aqui em São Paulo, então eu tô bem assim... Enfim, ele tá bem rígido, sabe? Não tá mais maleável como costuma ficar depois que você lava e bloca. O fio Harmony da Círculo, ele tem, vamos ver, eu anotei aqui. Ele é 100% acrílico, tá? Inclusive a maioria dos fios da Círculo é 100% acrílico, não tem muita variação de material não, tá? Enfim, 100% acrílico, o tex dele é de 416 e as agulhas indicadas é de 4 a 6 milímetros. Todas essas peças que eu mostrei, tanto o Sofa Scarf quanto esses dois suéteres aqui, eu usei agulhas de 5 milímetros para todas as peças, tá? Pois bem, o que eu gostei do fio Harmony? Eu gostei que a cartela de cores dele é maravilhosa, pelo menos era na época que eu tricotei essas peças, porque já faz mais ou menos uns 6 anos que eu as tricotei, de 6 a 7 anos, tá? Não lembro exatamente com precisão, mas entre 6 e 7 anos foi quando eu tricotei essas peças. A laranja foi a primeira, essa listradinha aqui foi a segunda. E aí, gente, eu gostei muito da cartela de cores. Na época, como vocês podem perceber, eu tava nessa vibe, assim, de laranja, sabe? Hoje em dia eu tô mais, assim, em tons mais sóbrios e mais escuros, tal, né? Com exceção do branco, que eu adoro branco também. Mas na época eu tava nessa vibe dessa cartela de cores assim, bem berrante. Aí esse daqui foi o primeiro que eu fiz, que eu amei essa cor, depois essa daqui. Então o que me fez gostar do Harmony, que me fez tanto tricotar uma peça quanto comprar mais fio pra tricotar a outra peça, foi a cartela de cores. Porém, gente, enquanto eu estava tecendo as peças, dá pra sentir que ele parece um plástico. Ele não é um fio dos mais macios. Inclusive o Sofa Scarf eu vou ter que tacar um amaciante aqui para ele ficar bem maciozinho, para eu conseguir usar ele no pescoço, porque o pescoço é uma região muito sensível, né? Se vier coisa assim muito rígida, dá alergia, incomoda, tal. Então vou tacar isso daqui num bom amaciante para ver se ele fica mais maleável e mais macio. Porque realmente ele tem essa aparência de plástico, esse aspecto de plástico que deixa a peça mais dura, não é dura a palavra, mas eu vou falar dura porque eu não consigo imaginar outro sinônimo para dura. Mas ela deixa uma, tipo dura. E depois de algumas lavagens, ela fica muito puída, sabe? Eu não gostei muito disso. Eu não sei se dá pra ver. Tá vendo que ela tá bem puída, gente? Tá parecendo roupa de sem teto. Desculpa a comparação, mas tá parecendo roupa de sem teto, gente. Então, enfim, esse daqui é um aspecto negativo que fez o fio, na minha concepção de categorização, ficar em 11º lugar. Em 10º lugar vem o fio molé. Eu tenho o fio molé aqui também. Cadê? Aqui, ó. Dá pra ver esses novelos aqui? Eu já estou tecendo uma peça que vai ser, acho que o próximo, ou um dos próximos vídeos aqui do canal. Então, por favor, aguardem. Vai ter um vídeo de uma peça babadeiríssima. E eu tô fazendo ela com fio molé. Por quê? Por que o fio molé ficou em 10º lugar e não nos primeiros lugares da categoria? Porque ele também tem um aspecto meio de plasticão, sabe? Ele é 100% acrílico, o tex dele é 500, a agulha indicada para tricô é de 4 a 5 milímetros, tá? E aí, gente, enfim, ele tem esse aspecto meio de plasticão mesmo, sabe? Não é o fio mais macio do mundo. Entretanto, ele é um fio muito barato.
Ele é um fio bom para quem está iniciando no tricô e não quer investir em fios muito caros para fazer peças que talvez não fiquem tão boas, porque afinal você está iniciando e é geralmente assim que acontece em todas as coisas que a gente resolve começando na nossa vida. A gente nunca é bom no começo e depois vai aprimorando, vai melhorando e vai ficando bom, né? Então é bom para quem está iniciando, porque ele é barato. Então se você fizer peças feias, ridículas, horrorosas, pelo menos você não vai estar gastando num fio muito caro. Esse daqui, por exemplo, eu costumo comprar na Lã Formosa, né? Porque é aqui perto da minha casa. Custou tipo 10 reais, uma coisa mais entre 10 e 12 reais, não lembro exatamente, acho que foi 10 reais mesmo. E aí tem o mais barato ainda, que eu acho que é 4 e pouquinho, só que é o de 50 gramas, esse daqui é o de 100. E aí o que é que eu teci com molê? Deixa eu ver. Vixe, eu não tenho nenhuma peça aqui que eu teci com molê, gente. Mas eu posso mostrar a peça que eu já estou tecendo com Estou tecendo uma peça com molê aqui, então vou ficar devendo a peça do molê, só que aí daqui dois ou três vídeos, você vai ver uma peça feita com molê, então volte aqui, daqui 2 ou 3 vídeos, que vai ser entre 1 e 2 semanas. Entre 1 e 2 semanas, volte aqui e veja a peça que eu estou fazendo com molê, ela vai ficar babadeiríssima. Eu queria, inclusive, para essa peça, ter usado um fio com um pouco mais de qualidade, só que a grana tá curta, sabe? O molê é barato, essa é uma grande vantagem dele, então é o que tem pra hoje, né? Em nono lugar, eu coloquei o fio Magic Pool. Não tenho certeza se ele ainda existe pra comprar, eu acho que sim, tá? E com o Magic Pool eu teci essa peça aqui, ó. O nome dessa cor, se eu não me engano, é Palmier. É a cor mais bonita que eu achei, a composição de cores mais bonitas, na verdade, que eu achei do Magic Pool. E a característica dele é ter esse degradê natural assim, né? Tipo, o próprio fio já vem em degradê, você não precisa ficar trocando de fio, sabe? Ele forma esse degradê aqui conforme você vai tecendo, e eu achei essa composição aqui bem bonita, gente, bem bonita mesmo. Todas essas blusas que eu já mostrei, com exceção do Soft Scarf, que tá aqui, a maioria eu fiz sem receita, tá? Então, as blusas que eu fiz usando o Harmony fez sem receita, é só um raglan simples, não precisa de receita para isso, você só precisa entender da técnica. Esse daqui é a mesma coisa. A diferença é que esse raglan, ele tem carreiras encurtadas nas costas para deixar as costas um pouco maior do que a parte da frente e fazer o decote aqui da gola, né? Mas fiz sem receita também, apenas com o conhecimento da técnica. O Magic Pool também é 100% acrílico, o tex dele é 653 e a agulha indicada é de 6 a 8 milímetros. No caso desta peça, eu usei agulha de 6,5 e eu usei, se eu não me engano, 3 novelos para fazer essa blusa aqui, que é um tamanho M, entre um P e um M, porque ela fica justa no meu corpo atual. No meu corpo atual, no meu corpo da época, de quando eu a teci, ela ficava um pouquinho mais folgada, se é que me entendem. Mas enfim, o que me fez deixar essa peça em nono lugar é porque ela solta muito fiapinho. E é que eu não lavei ela tantas vezes ainda, tá? Eu acho que eu lavei ela, sei lá, umas 5 vezes, que eu também não usei muito, né? Eu acho que ela vai ficar bem puída com mais lavagens. Olha só, dá pra ver que tá começando a ficar puída aqui, ó. E aí ela vai soltando pelinho e tudo mais. Gente, isso é normal com fio sintético, tá? Eu não sei como que é com fio de lã de animal, mesmo porque eu nunca usei lã 100% pura. Mas com os sintéticos isso acontece, infelizmente é o preço de se pagar por um novelo mais barato. Apesar de que esse daqui não é tão barato, não lembro exatamente quanto que é o preço, até porque, gente, cada loja tem um preço, cada região tem um preço também, então pesquisa aí na sua região, na loja que você costuma comprar. Eu realmente não lembro nem a ordem de grandeza do valor desse fio, mas eu usei 3 novelos. Se você pretende tricotar algo no tamanho P ou M, compre 3 novelos que vai dar, entendeu? O próximo fio é o fio Luar, e esse fio eu acho que ele saiu de circulação. Ele também era da Círculo, tá? Era um bom fio. Era um bom fio, não sei porque que saiu de circulação, tá? O tex dele era 370 e a agulha indicada era, deixa eu ver, no meu caderninho, de 5 a 7 milímetros. Eu usei a 5 para eu fiz esse cardigan aqui, ó. Inclusive esse cardigan é o meu primeiro vídeo aqui do canal, tá? Então eu vou mostrar assim, e eu usei agulha 5 milímetros. Eu usei, gente, agulha reta para fazer esse cardigan aqui. Eu fiz sem receita também, eu inventei do zero, inventei da minha cabeça. Fiz com agulha reta e costura. Nossa, eu me superei nisso aqui, viu? O resultado não ficou feio, mas também não ficou... Nossa, que primor de resultado. Mas eu me diverti muito fazendo isso, até porque como foi meu primeiro vídeo, eu tava muito na expectativa de...
de fazer um bom vídeo e tudo mais, né? Enfim, se você não viu o vídeo ainda, eu espero que você veja depois que você terminar de assistir esse daqui. Você pode ver o vídeo do Mohair também. Por que que eu coloquei esse fio? Já até perdi a conta. Por que que eu coloquei ele em 8º lugar? Não sei. Porque eu achei todos os outros que eu vou falar daqui pra frente melhores do que esse. Mas esse daqui é um bom fio, gente. Eu lavei ele uma vez, uma única vez. Não ficou muito puído, não soltou muito pelinho, mas eu acredito que se eu continuar lavando ele vai soltar mais pelo, porque apenas com o atrito ele já deu uma bela de uma puída, sabe? Dá pra ver que tem umas bolinhas aqui, não sei se dá pra ver, ó, aqui embaixo do braço, como tem muito atrito com o corpo, deu uma... soltou umas bolinhas, vai, mas nada demais. Então, tá tudo sob controle, é aceitável, é até esperado que isso aconteça. Então, fio luar, 8º lugar, pena que é descontinuado. Em 7º lugar, eu tenho o fio mais bebê, também da Círculo, que eu utilizei para tricotar essas 3 peças aqui, ó. Tenho essa peça aqui, que é o Aro Sweater da Petite Knit, tem vídeo aqui no canal. Tenho essa peça aqui, que é o Almodóvar Sweater, uma receita que eu desenvolvi, mas não é exatamente uma receita porque eu não cheguei a anotar a receita. Eu anotei um pequeno passo a passo, eu não sei se eu der essa receita para outra pessoa, se a pessoa vai conseguir reproduzir igualzinho. Mas eu tentei anotar. Se um dia você quiser fazer o teste, eu posso te passar as minhas anotações para você tentar fazer igual. Mas eu fiz esse daqui também com o Mais Bebê, da Círculo. E eu fiz também a Ivy Blouse, que tá aqui, ó. A Ivy Blouse é receita da Petite Knit. Não tem vídeo aqui no canal da Ivy Blouse, mas terá, porque eu gravei um conteúdo na época que eu tava fazendo essa blusa, e eu salvei no Drive, nunca editei, nunca publiquei, então eu tô pensando em fazer editar, né, esse material que eu tenho aqui, e fazer um vídeo e postar aqui no YouTube para vocês verem, né? Só para não perder o trabalho que eu tive de gravar e tudo mais, né? Então vai ter sim um vlog, só que com cenas antigas da produção da Ivy Blouse, tá, gente? Então, todas essas 3 peças eu fiz com o fio Mais Bebê da Círculo. O Mais Bebê da Círculo, vamos ver, ele é 100% acrílico. Ele tem tex de 200 e a agulha indicada é de 3,5 a 4. Pra Ivy Blouse eu usei 3,5. Pro Almodóvar eu usei 3,5 também. A questão é que a Ivy Blouse eu fiz inteira em ponto meia. Não existe outro ponto que não seja o meia aqui na Ivy Blouse. O Almodóvar eu fiz no ponto Half Fisherman's Rib ou Mock Fisherman's Rib. Não lembro, não sei exatamente como que chama isso daí na sua cidade. E dá pra ver que é um ponto diferenciado. Parece uma barra, mas não é exatamente uma barra. É um outro tipo de ponto, que se chama o Mock Fisherman's Rib. Então parece que ele é mais grosso, mais rechonchudo e tudo mais, mas eu usei agulha 3,5 pra ele também. E o Aro Sweater eu usei agulha de 4, tanto é que ele ficou um ponto mais abertão. E a peça ficou muito mais leve também, tá? Acho que não vai dar pra enxergar a transparência, mas tá uma peça bem levinha com ponto mais aberto. Tá muito mais leve e aberto do que a Ivy Blouse, que tá mais durinha e pesadinha, mesmo ambas as peças estando blocadas e lavadas e blocadas, né? Enfim, gente, o Mais Bebê da Círculo é um bom fio, eu adorei. A principal vantagem dele é que ele rende muito. Gente, é que agora eu perdi a contagem, mas foi o seguinte, eu comprei 5 fios do vermelho, aí eu teci essa blusa inteira, que ela é imensa, e sobrou fio pra eu tecer metade dessa, né? Porque metade dessa blusa é fio vermelho e a outra metade é o fio bege. Então sobrou para tecer metade dessa, essa daqui inteira, e ainda sobrou fio, tá? Tudo isso com 5 novelos. E o novelo não é caro não, tá? É tipo, eu pago menos de 20 reais na loja que eu costumo comprar. E esse bege é a mesma coisa, eu comprei para esse acho que 6 novelos, teci a Ivy Blouse inteira, teci metade dessa suéter e ainda sobrou muito, sobrou quase que o novelo inteiro. Eu só não digo que sobrou um inteiro porque eu fui abrindo os novelos e tudo mais, então eu tenho um monte de novelos como esse daqui, ó, cadê? Ai, meu Deus. Eu renovelei todos assim, então eu tenho alguns desses espalhados aqui pela minha casa, que se eu juntar, com certeza tem mais de um novelo inteiro fechado e tudo mais, né? Pra quem quer um fio relativamente barato, que não é tão caro, e que rende demais, que você vai precisar comprar poucas unidades e tudo mais, compre o Mais Bebê da Círculo. A desvantagem dele, para quem não gosta
de agulhas finas é porque ele é muito fino e aí a agulha ideal para ele são agulhas finas. Eu adoro agulhas finas, gente. Para mim é uma terapia pegar uma agulha finíssima com fio finíssimo e ali, ó, só no ponto meia, cérebro lisinho, uma fofoca aqui na internet para eu assistir e fico horas, 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 horas e meses também, né? Porque aí é a desvantagem. Quanto mais fio fino e agulha, mais demora para a peça ficar pronta. Em sexto lugar, eu coloquei na classificação o fio Rap da Círculo. Adivinha qual a composição dele, gente? Peraí, deixa eu até falar os materiais e tudo mais antes de mostrar a peça. Adivinha qual a composição? Aham, é isso mesmo. 100% acrílico. O PEX é de 370 e as agulhas indicadas são de 3,5 a 5 milímetros. E com o fio Rap eu teci esse suéter aqui trançado. Tem vídeo aqui no canal, tá? Então se você gostaria de ver o processo de confecção e tecelagem. Tecelagem que fala? Bom, de tricotar a peça, né? Tem vídeo aqui no canal, é um vlog bem grande, bem legal de assistir. Volte para pesquisa aí, acesse meu canal, pesquisa aí, vê e tudo mais. Eu gostei que esse fio, ele parece um pouco plástico na aparência, no visual, né? Você olha, você vê que ele tem um brilho de plástico, sabe? Mas na textura ele até que é macio. Não muito macio, mas quanto o mohair é muito macio, gente. Mas ele é macio, ele é fininho, eu gosto de fio fino. E diferente do fio mais bebê, que tá aqui, esse fio, o Rap, ele é um fino estruturado. O mais bebê é um fio fino, só que mais molengão, sabe? O Rap não, ele é um fio fino, só que mais estruturado. Eu usei para essa peça aqui agulha de 3,5 milímetros, se eu não me engano. Eu poderia até ter usado mais fino ainda, poderia ter usado a 3 milímetros, porque dá pra ver que com a 3,5 ele ainda ficou um pouquinho aberto a trama, tá vendo? Mas, gente, infelizmente, essa é uma peça que eu não usei muito, porque eu não gostei. Eu fiz ela sem receita também, e eu tava muito confiante de ficar fazendo coisa sem receita. Eu tentei inovar e fazer um saddle shoulder, só que eu não fiz saddle shoulder com a técnica de aumentos, eu fiz com costura, dá pra ver o saddle shoulder aqui? Ele ficou um ombro horroroso, então eu nunca usei muito essa peça. Consequentemente, não lavei muito, acho que eu lavei uma vez, então não posso garantir pra vocês se ela fica muito poída ou não depois de lavado. Então é isso. Em quinto lugar, eu coloquei o fio avelã da Círculo. Esse já é mais diferenciado, ele tem 60% de algodão e 40% de acrílico. O tex dele é 500 e quanto mesmo? 512 e as agulhas indicadas são de 3 a 5 milímetros. Eu acho, sinceramente, eu acho que a agulha de 3 milímetros muito fina para esse fio, tá? Eu usaria de 4 até 5,5. Aí, se você quiser seguir o rótulo, segue. Se não, não segue. Faz o que você quiser. Eu teci essa blusa aqui, raglan, sem receita, tá? Apenas com conhecimento da técnica. Essa rosa aqui e a verde. A verde eu teci primeiro e depois eu teci a rosa. Eu não tinha nem canal no YouTube na época, então eu não gravei vídeos e tal, mas teria sido muito legal ter gravado o vídeo dessas peças. Elas são iguaizinhas, tá? Iguais, idênticas, só muda a cor. Porque eu fiz a verde primeiro, eu anotei todos os pontos e quantidades e tudo mais, e aí eu depois apenas reproduzi a rosa. A cópia perfeita dessa. Mas é o seguinte, o verde, como eu teci alguns meses antes do rosa e tudo mais, então eu já usei mais e lavei mais também. Ele ficou levemente poído, tá? Não é, nossa, que coisa mais poída do mundo. Não ficou poído igual, por exemplo, o Arbony, que ficou muito poído. O avelã, ele ficou um pouco, tá? Mas nada que vai me impedir de continuar usando isso daqui. Não sei se dá pra ver o quanto que ele formou bolinha, sabe? Enfim, a peça fica pesadíssima, pesadíssima. Deve pesar, tipo, quase 1 quilo, isso daqui, cada uma dessas blusas. Entretanto, quando você veste no corpo, ela não fica muito quente. Então, por exemplo, eu inclusive até me enganei um pouco. Eu achei que eu fosse conseguir usar isso daqui num altíssimo inverno, que dura só 3 dias aqui em São Paulo, o altíssimo inverno, né? Mas enfim, fui tentar usar, mas eu não consegui usar só isso e alguma coisa por baixo. Tem que usar isso com algumas peças por baixo e outras por cima. Mas isso daqui é bom, é um bom suéter para preencher e para formar camadas quando tiver nesse frio assim super intenso. Aí você coloca isso daqui junto com outras coisas e uma jaquetona por cima, fica top. Então é isso, gente, não tenho muito o que falar. Ah, o rosa é o seguinte,
Como eu fiz dois iguaizinhos e tudo mais, o rosa eu tô pensando em desfazer e fazer outra coisa com ele também, tá? Porque eu já falei isso algumas vezes em alguns dos últimos vídeos que eu publiquei aqui no canal. Eu tenho todas essas peças que eu tô mostrando aqui pra vocês. Eu acho que quase que 100% das peças de tricô que eu tenho estão aqui, que eu tô mostrando pra vocês. As que eu não tô mostrando são porque eu já me desfiz, porque aí realmente elas ficaram muito feias. Eu não ia usar, eu também não ia deixar gastando espaço do meu guarda-roupa, então eu resolvi doar para a campanha do agasalho. Então eu vou desfazer esse rosa aqui e vou fazer uma outra peça mais bonita, né? Vai ficar muito mais legal. Em quarto lugar, eu coloquei o fio Hobby da Círculo. Eu dou 2 centavos se você adivinhar qual que é o material do Hobby. O tex dele é 625, a agulha indicada é de 5 a 8 milímetros. Eu acho isso daqui um exagero, o 5 e o 8, porque o 5 fica apertado demais. Eu sei disso porque eu usei 5 para fazer essa blusa, eu achei que ficou muito apertado. O 8 eu já acho que ficaria folgado demais. Então, se eu fosse refazer alguma coisa, se eu fosse usar o Hobby de novo, eu usaria 6 ou 6,5, que eu acho que ficaria muito bom, enfim, ficaria uma trama de tensão perfeita, pelo menos pro meu gosto, tá, gente? Lembrando que tudo isso é gosto pessoal. Eu teci com o Hobby esse suéter aqui, que eu chamei de suéter da Sonserina, né? Porque pra quem assistiu Harry Potter sabe que as cores da Sonserina são essas, né? Verde e prateado. Eu amei usar o Hobby, tá? Enquanto eu estava tecendo ele, é um fio robusto, então a peça fica pronta mais rápido. Não é não é que nem o Mais Bebê que realmente demora uma eternidade ali tricotando. Só que você tem que tomar cuidado, viu, com a amostra que você faz, porque se você, como ele é um fio grosso, a peça pode ficar imensa, visto essa daqui, né, que ficou imensa. Eu tenho vlogs aqui no canal, acho que tem 2 vlogs, de eu terminando, não é fazendo a peça inteira desde o zero, porque eu já estava com essa peça pronta há muito tempo, aí eu abandonei ela por um tempo, por uns 2 anos eu acho, aí eu retomei para fazer vídeo aqui no canal. Gente, me ajudem a engajar nos meus vídeos para que eu consiga um dia monetizar esse canal e comprar uma câmera babadeira, porque eu filmo com o meu celular, né? É um iPhone e tal, e eu não. O iPhone tem um problema de superaquecimento que eu tive que pausar a gravação desse vídeo, esperar quase uns 15, 20 minutos e voltar agora a gravar porque ele tinha superaquecido. Enfim, como eu tava falando do fio Hobby, né? O fio Hobby tem um aspecto de plasticão, tá? Não vou falar que ele não tem, mas no Hobby não me incomodou. Por quê? Porque ele não solta tanto a bolinha, digamos assim, né? E ele não fica muito puído. Já lavei umas 3 vezes essa peça. Gente, parece pouco, porque se vocês forem olhar meus vídeos, faz tipo 2 anos que eu tricotei a maioria das peças que estão aqui. Aí vocês devem estar pensando, nossa, mas você lavou 3 vezes em 2 anos, mas é porque eu basicamente uso essas peças uma vez por ano, 2 no máximo. Então assim, gente, não vai achando que eu não lavo minhas roupas, não. Eu lavo, só que como eu tenho muitas peças de tricô, e só faz basicamente 8 dias de frio no ano em São Paulo, eu não acabo que não lavo tanto assim, né? E aí, enfim, essa peça também não tem receita, tá? Eu fiz ela raglan simples, sem carreiras encurtadas na nuca, porque se eu fizesse carreiras encurtadas, ia ficar desigual aqui as listras e tudo mais. Então eu resolvi fazer um raglan simples, sem receita, apenas com o conhecimento da técnica. Inclusive, gente, eu já falei isso, acho que é a terceira ou quarta vez, né, que eu falo isso, que eu faço o raglan sem receita, apenas com conhecimento da técnica, mas é porque vocês precisam entender que nem sempre precisa de receita para fazer uma peça. Você pode ter conhecimento da técnica. Tem vários vídeos aqui no YouTube ensinando a fazer um raglan bem certinho, como que você calcula a quantidade de pontos que vai para cada lado, para cima, para baixo, tudo mais. Você aprende isso uma vez, você nunca mais esquece, é igual andar de bicicleta, e aí sempre que você quiser fazer uma receita, que você na verdade, sempre que você quiser fazer uma peça, né, e não quiser comprar uma receita de alguém, você faz um raglan apenas com conhecimento da técnica que vai dar tudo certo, viu? É babado. Pois bem, gente, fio Hobby ficou até esqueci aqui, fio Hobby ficou em quarto lugar, né? E em terceiro lugar, gente, ficou o irmão mais novo dele, o Hobby Baby Kids, que eu não tenho nenhum novelo aqui. Eu teci com o Hobby Baby Kids
O último vídeo que eu publiquei aqui no canal, que foi o Jilly Jumper da N-Vents, eu não estou com ele aqui em mãos, porque ele está secando, porque eu lavei e bloqueei depois de ter publicado o vídeo, então ele está secando neste momento. Mas eu teci com ele também o Terrazzo Hatch da Petite Knit, e o Hobby Baby Kids ficou em terceiro lugar, gente, porque ele tem uma tecnologia anti-peeling. Ele não faz tanta bolinha quanto todos os outros fios que eu citei aqui fazem, né? Essa é a tecnologia dele. Não é um fio dos mais baratos, custa tipo assim, entre 20 e 30 reais, sendo que quase nenhum custa 20 reais, é tipo 22, 24, na maioria das lojas pelas quais eu andei pesquisando, né? Então assim, eu não acho muito barato para ser um fio de 100% acrílico. A propósito, né? O tex do hobby normal é 625 e as agulhas são de 5 a 8. O Baby Kids, o tex é 400 e as agulhas são de 4 a 6. Então ele diz que o mínimo é 4. O Terrazzo Hatch, por exemplo, a agulha que a Petite Knit indicou foi de 3,5. E eu usei 3,5 para fazer aqui e deu super certo. Não senti que ficou extremamente apertado, extremamente justo. E o Jilly Jumper, a N-Vents sugere agulha de 4,5, aí eu já achei que ficou folgado demais. Mesmo que ele diga que possa usar até 6 milímetros, a de 4,5 eu já achei que ficou um ponto muito aberto. Então assim, se eu fosse você, você faz o que você quiser, tá? Mas se eu fosse você, eu não usaria agulha mais do que 4 milímetros. 4 milímetros pro Hobby Baby Kids tá ótimo. No máximo 4,5, tá? Então é isso, fiz aqui nessa corzinha. Eu já usei o Hobby Baby Kids antes para fazer toucas, não tô com nenhum em mãos aqui no momento, além dessa touca, tá? Eu já fiz umas 3 toucas usando o Hobby Baby Kids, dei de presente pros meus amigos e tudo mais, porque eu adoro dar touca, cachecol, que são peças pequenas e rápidas de fazer. E assim, né, gente, é um ato de amor e carinho, você dá para alguém uma peça que você fez, porque você não tá dando só um objeto, você tá dando um tempo de vida seu, né? Porque demora muito para fazer, mesmo que seja uma peça pequena, demora um tempo para você fazer, né? Ainda mais se você trabalha, e aí o seu tempo livre é o tempo que você vai gastar para tricotar uma peça para você dar de presente para uma pessoa querida e amada por você. Gente, isso é uma demonstração de amor sem igual, né? Olha que luz linda que ficou aqui, o Golden Hour. Ai, que privilégio estar gravando no Golden Hour. Então vamos continuar o vídeo. Em segundo lugar, trago para vocês um dos meus fios preferidos do momento, é a tríade dos meus fios preferidos. O Hobby Baby Kids, o Fofura, que é o que eu vou mostrar agora em segundo lugar, e o primeiro que eu vou mostrar daqui a pouco, né? Mas em segundo lugar ficou o Fofura da Círculo, composição, tchan 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 tchan, 100% acrílico. O tex é de 393 e as agulhas indicadas são de 2 a 4,5. Eu acho esse 2 uma loucura. Não sei se dá bom não, uma agulha de 2 com esse fio aqui. É um fio fininho para peças de bebê, né? É classificado como um fio de bebê. É um dos mais macios de todos eles desses de bebê que eu falei. Ele é mais macio do que o Hobby Baby Kids, ele é mais macio do que o Mais Bebê. Ele solta uns pelinhos, mas ele não forma bolinha, tá? Eu já lavei umas 2 ou 3 vezes. Esse daqui eu usei mais vezes. Eu tricotei ele ano passado, só que eu usei basicamente só ele durante o inverno inteiro, porque eu tava super orgulhoso de ter feito essa receita aqui, que é o Ingrid Sweater da Petite Knit, ó. Tem vídeo aqui no canal, acesse e assista, né? É um vlog muito legal. E aí, gente, dá pra entender, né, porque que eu basicamente só usei ele durante o inverno inteiro, porque ele é muito lindo, né? Então eu lavei durante o inverno inteiro umas 3 ou 4 vezes, eu não lembro. E ó, não forma bolinha, tá? Ele dá uma... Ó, deixa eu ver se eu chego mais perto. Tá vendo que ele solta uns pelinhos assim, ó? Tá vendo aqui embaixo? Mas aquelas bolinhas que você tira com papa-bolinha não formou. E não ficou puído, não ficou parecendo roupa de sem teto. Eu gostei demais, indico muito. Como eu disse, a agulha de 2 milímetros talvez seja uma loucura. Mas a de 3, 3,5, 4, para esse daqui eu usei 4, tá? Eu acho que dá super bom, pode testar. Eu acho que talvez qual que é o máximo que tá falando aqui? 4,5, 4,5 tá ótimo. Apesar de que 4 milímetros eu já achei que ficou um pontinho um pouquinho aberto, sabe? Não ficou aquela maravilha de ponto fechadinho, justinho e tal, não. Mas enfim, acho que dá bom 4,5 também. Pode usar que vai ficar super,
super bonita a peça. E em primeiríssimo lugar, ficou o fio Hortência, da Pinguim, dos que eu já usei, né? E assim, que bom que eu usei ele para fazer uma das minhas peças preferidas, que é o Olga Sweater, da Petite Knit. Gente, o fio, ele ficou em primeiro lugar, mas não significa que ele é perfeito, tá? Mas é que dentre todos esses outros que eu mostrei aqui, ele é o que eu mais gostei, tá? Mas pode ser que um dia eu prove fios melhores ainda e esse daqui vá para 10º lugar. Espero muito que eu consiga um dia provar 10 fios melhores do que o Hortência, para esse daqui ficar em 10º lugar, tá? Nada contra o Hortência, eu amo Hortência. Mas, por exemplo, ele pinica. Ah, vamos falar dos materiais dele, né? Por que que ele pinica? Porque ele tem alpaca na composição. Ó, ele tem 70% poliéster e 30% lã de alpaca. O tex dele é de 500 e as agulhas indicadas são de 3,5 a 4,5. Para o Olga Sweater, a Petite Knit indica a agulha de 4 milímetros. Eu usei a agulha de 4 milímetros, senti que o ponto ficou um pouquinho aberto, não muito, sabe? Mas aqui no ombro, principalmente, que carrega o maior peso, que é o peso do ombro não, o peso da manga. Aqui a manga. E o peso do corpo. Então o ombro sempre é uma região que fica mais repuxada por conta de todo o peso da peça. Ó, vejam com os próprios olhos, tá vendo? O ponto tá bem abertinho. Mas aqui embaixo, que não é tão pesado nem nada, tá um ponto super bonito, ó. Ó, tá vendo? E tá vendo que ele tem uns pelinhos, assim? Parece que ficou pelo de gato preso na roupa, mas não é pelo de gato, é o próprio pelo da peça mesmo. Eu acho isso um charme. Significa que a lã animal aqui tá presente. E aí a alpaca, gente, pra quem nunca usou, ela dá uma pinicadinha mesmo. Eu nunca fiz nenhum fio, nenhuma peça com fio 100% alpaca. Mas a minha amiga tem um casaco que um dia ela me emprestou, eu provei assim, e não sei se é 100% alpaca, mas ela comprou no Peru, se não me engano, aqui na na América Central. E quando a maior parte da composição do fio é alpaca, ou mesmo que seja 100% alpaca, pinica muito mais do que isso daqui, tá? Então, existe essa desvantagem do fio de pinicar um pouquinho. Eu não me incomodo, eu acredito que outras pessoas um pouco mais exigentes, digamos assim, eu ia falar frescas, mas eu acho que é feio chamar a pessoa de fresca, né? A pessoa é exigente, vamos respeitar, né? Acho que pessoas um pouco mais exigentes não vão conseguir usar. Eu não me importo com tanto que pinica. Agora, uma peça de 100% alpaca, eu acho que pinica demais mesmo, talvez eu não usaria. Eu não cheguei a pegar um inverno ainda com essa peça, porque ano passado, quando eu tricotei, já tinha acabado o inverno. E esse ano o inverno não chegou ainda. Então, assim, eu não usei muito, mas eu acredito que nesse inverno aqui eu vou usar bastante. Eu acho que eu vou usar só ela. Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Ingrid Sweater. Eu usei só o Ingrid no inverno do ano passado, e no inverno desse ano eu vou usar só o Olga, a não ser que eu faça uma peça mais bonita do que o Olga. Mas até então o Olga é uma das minhas preferidas mesmo. Talvez eu reveze com o Aros, porque eu amo listras e tudo mais, né? Vocês já sabem. Então é isso, gente. Em primeiro lugar ficou o Hortência da Pinguim. Espero que a Pinguim não tire o Hortência de circulação. E eu espero que fique um pouquinho mais barato também, porque a média desse novelo é R$ 30 cada novelo e ele não rende muito, tá, gente? Então tá aí outra desvantagem dele. Apesar dele ter ficado em primeiro lugar, eu já trouxe aqui duas grandes desvantagens. Bom, eu tive que ativar o anti-ruído do microfone porque o meu vizinho começou a fazer obra agora, bem quando eu tô finalizando o vídeo, mas enfim, gente, desculpa. Eu acho que vocês vão sentir que o áudio tá um pouquinho diferente. Mas enfim, já trouxe aqui duas grandes desvantagens, que é um pinica, segundo não rende, e ainda assim ficou em primeiro lugar, gente, porque eu amei mesmo, eu amei a beleza do fio, a textura dele é bonita, ele não é um fio brilhoso com aquela aparência de plástico, sabe? Ele tem mais aparência de lã natural mesmo que 70% dele seja poliéster, ele tem mais aspecto de lã natural do que todos os outros que eu mostrei aqui nesse... Eu tô apontando pra cá porque eu tô guardando todos aqui. Guardando não, amontoando, né? Depois eu vou dobrar tudo e pôr no guarda-roupa de volta. Então é isso, gente. Em primeiro lugar, Hortência. Pinguim, se você quiser me mandar mais Hortência, pode mandar. Eu vou fazer peças lindas e maravilhosas como essa daqui. Então é isso, estou aberto a receber peças. Gente, o vídeo de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero que vocês comentem aqui embaixo qual que é o fio preferido de vocês da vida, né? Se vocês já usaram alguns dos fios que eu já mostrei aqui, um ou mais de um, enfim. O que vocês acharam desse modelo de vídeo também, falando sobre coisas de tricô que não seja um vlog tricotando de fato, né?
Porque tricotar em vlog e tudo mais, gente, não é sempre que eu vou conseguir fazer todas as semanas, porque uma peça às vezes demora mais de um mês para fazer. Então, a não ser que eu faça 4 vlogs da mesma coisa, que são vlogs do andamento da peça e tudo mais, eu acho que ficaria um pouco maçante para quem tá assistindo. Eu acho que 2 vlogs de uma única peça é um bom número de vlogs para que não fique maçante e para que seja divertido ao mesmo tempo. Então é isso. Então eu vou tentar intercalar os vlogs de peças mais longas, ou com vlogs de peças menores, ou com esse tipo de vídeo falando de novelo, falando de, enfim, de receitas que eu pretendo fazer, de knitwear designers que eu pretendo tricotar receitas delas e tudo mais, né? Eu espero que tenha sido do agrado de vocês. Estou aberto a todas as sugestões, só não estou aberto a hate. Se me der hate, eu vou bloquear. E é isso. Beijos e tchau. Mua!